Existe uma pessoa que planeja a vida inteira, menos o começo. Sonhar virou o jeito dela de adiar. Imagina só, é de noite, você está deitado, o quarto escuro e a mente começa a montar o filme. Você se vê lá na frente, o projeto funcionando, as pessoas reconhecendo a vida diferente. Você consegue até sentir aquela sensação quentinha de quem já chegou lá, de quem já venceu, como se o futuro tivesse vazado um pouquinho para o presente. É bom, é tão bom que você fica ali, alongando o filme, adicionando detalhes. Confesso que eu ainda me pego fazendo isso algumas vezes antes de dormir. Mais uma promessa, mais um sonho que parece tão real e palpável. O resultado é que durante o dia vem a euforia. Mais um curso comprado de um guru aleatório da internet prometendo como mudar de vida, como ficar milionário. E antes mesmo de começar a ganhar dinheiro, à noite, eu já imaginava tudo o que eu ia fazer quando tivesse ganhando milhões. Eu ia ajudar fulano, ciclano e beltrano, ia conseguir ter o conforto e a comodidade que sempre desejei. Uma casa grande, com piscina, espaço para tudo e todos. E cada dia que passa, a mesma rotina. E você olha para tudo que precisa fazer e parece um corredor cheio de portas fechadas, que é só não desistir. Atrás de alguma dessas portas está o caminho certo, mas abrir uma é deixar as outras para trás. E se for a errada? Então você fica no corredor, parado, com todas as portas lá e nenhuma aberta. E enquanto você espera, o dia passa, já é de noite, você está deitado de novo e o filme dos seus sonhos volta também. E você percebe que faz tempo que a tua vida acontece mais aí, de olho fechado, do que de olho aberto. E olha como esse dia costuma ser. Você acorda com uma intenção boa. Hoje eu começo. Hoje eu mexo naquilo. Mas antes, só uma olhada no celular. A olhada vira meia hora. A meia hora vira amanhã. Se não precisa trabalhar, é claro. E você já atualiza para um tudo bem. Depois do almoço eu começo. Depois do almoço vem um cansaço. Uma preguiça do corpo que parece física, mas não é. E a decisão se ajeita sozinha. Amanhã, descansado, rende mais. Quando a noite chega junto aquele peso no peito de quem sabe que perdeu mais um dia. Você se cobra, se julga, promete que amanhã vai ser diferente e promete com tanta convicção que até sente um alívio, uma pontinha de motivação. Só que amanhã chega, a motivação não. E o dia se repete igualzinho, como se alguém tivesse apertado o botão de reprise da rotina. O mais estranho é que você não é alguém sem ambição. Pelo contrário, teus sonhos são grandes, detalhados. Você pensa neles quase todos os dias. Você sabe do que é capaz. E é exatamente isso que dói. Porque quanto maior o sonho, mais absurda parece a distância entre ele e o teu dia de hoje, que terminou de novo sem o passo dado. A resposta mais fácil seria dizer que é preguiça, que é falta de disciplina, falta de força de vontade, que o problema é você. Você provavelmente já disse isso para si mesmo umas 1000 vezes e nada mudou. O problema é que este diagnóstico está errado. Preguiçoso não sonha. Preguiçoso não sente culpa às 11 da noite. O que existe dentro de você é outra coisa, com nome, com mecanismo, com explicação. O que exatamente você está evitando quando evita começar? Você não foge da tarefa. Você foge do que ela te desperta. Agora sim, você finalmente começa a fazer o que precisa ser feito. Passa 10 segundos. E o que você faz? Pega o celular e vai checar as notificações, sem nem pensar direito. Quase como um reflexo, automático. Quando você percebe, já está rolando o feed. Tá, pera, mas o que acontece que me fez procrastinar de novo? Aconteceu uma emoção. Pequena, quase invisível, mas suficiente. Junto com mais um recomeço veio um aperto, um desconforto, aquela sensação de eu não sei se dou conta disso, e você não fugiu da tarefa, fugiu do desconforto. Um psicólogo canadense, Tim Pitchell, que passou décadas estudando esse comportamento, chegou à seguinte conclusão: procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de regulação emocional. A gente não adia porque não sabe se organizar, não tem disciplina ou falta de motivação. A gente adia porque a tarefa de começar desperta uma emoção ruim, insegurança, tédio, medo de fazer mal feito, medo de descobrir que não é tão bom quanto pensava. E adiar faz essa emoção sumir na hora. É um alívio imediato, garantido, que sempre funciona. E o teu cérebro aprende. Você sente aquele aperto, pega o celular e o aperto passou. E você repetiu ontem, repetiu hoje e vai repetir amanhã. E cada repetição fortalece esse comportamento. E Pitchell chamou isso de ceder para se sentir bem. Você troca o que você quer daqui a 2 anos
pelo que você quer agora ou nos próximos 2 minutos. E essa troca funciona, dá certo. Eu, pelo menos, não sei você, sou a prova viva disso. E acabo sentindo ser tão difícil superar esse mecanismo altamente treinado diariamente. 4 anos planejando um canal no YouTube, mas agora eu não desisto. Então já aproveita e se inscreve aí. Vamos continuar. Por isso que passar 4 horas pesquisando sobre o projeto e nenhuma fazendo o projeto é mais fácil. Pesquisar não dispara o desconforto. Fazer e produzir dispara. E explica também por que limpar a casa inteira no dia da entrega do trabalho é melhor do que fazer o trabalho. Qualquer tarefa serve, desde que não seja aquela que você sabe o que precisa fazer. Assistir vídeos sobre disciplina e motivação, ou sobre a psicologia de quem sonha grande, mas não faz o que precisa ser feito, dá uma sensação tão boa de progresso, porque dá mesmo. Só que é um progresso ou conforto emocional, não real. E Pitchell concluiu também em seus estudos por que se cobrar não funciona. Quando você se xinga de preguiçoso às 11 da noite, você adiciona mais uma emoção ruim na conta. E se o mecanismo é fugir das emoções ruins, você acabou de tornar o seu amanhã mais difícil, não mais fácil, e seus sonhos mais distantes. Ou seja, preguiça não explica a tua procrastinação, porque não é falta de vontade, é excesso de sensibilidade ao desconforto específico, a uma emoção ruim que te prende. Mas isso abre uma pergunta maior: que desconforto é esse afinal? Porque se fosse só medo de errar, tudo bem, a gente lidaria. Só que tem gente que trava antes de errar, antes de tentar, antes de qualquer coisa. Trava na hora de escolher. E um filósofo dinamarquês do século XIX já tinha entendido o porquê, muito antes de existir a neurociência para explicar. A mentira mais confortável. Ano que vem eu começo. 1h da manhã. Só que agora, em vez do filme com seus sonhos, vem o planejamento para o sucesso. Segunda-feira eu começo. Vou acordar às 6 da manhã. Essa semana vai render. Vou me organizar, agora eu começo e faço. E você sente aquela sensação quentinha de novo, quase tão boa quanto já ter começado a fazer. Agora vai dar tudo certo. E segunda chega, e você olha o calendário, e percebe que faltam menos de 4 meses para acabar o ano. E quase sem pensar, a decisão se forma sozinha. Não vale mais a pena começar agora. O ano já está quase acabando. É melhor assim. Ano que vem eu começo. Ano que vem, com 12 meses inteiro pela frente, aí sim vai dar certo. Até lá, eu planejo melhor os detalhes do que eu preciso para não perder mais um ano. Aí vem aquele alívio reconfortante, porque agora o sonho tem data oficial. O problema é que é o mesmo alívio do ano passado, quando você olhou para o mesmo calendário pendurado na parede daqueles de supermercado ou de farmácia, sabe? E pensou exatamente a mesma coisa. Agora você não se questiona mais sobre isso. Ano que vem eu começo soa como plano. Soa como maturidade, soa como estratégia. Só que essa é a mentira mais confortável que existe, porque ela é socialmente aprovada. Logo você verá posts no Instagram ou vídeos no YouTube dizendo como fazer o ano que vem ser o melhor ano da sua vida. Mas por que adiar dá alívio? Um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard respondeu isso no século XIX. E ele foi mais fundo do que qualquer conselho sobre produtividade. Para Kierkegaard, existe uma angústia própria de ser humano, e ela não vem do medo de algo específico, vem da liberdade. Ele chamou de a vertigem da liberdade, aquela tontura de quem olha para baixo e percebe que pode escolher qualquer coisa. E se pode escolher qualquer coisa, pode escolher errado. Pode escolher e descobrir que não era aquilo, que o sonho que tinha não era tudo isso que imaginou. Pode escolher e falhar sozinho, sem ninguém para culpar. Enquanto você não escolhe, nada disso acontece. Enquanto você não escolhe, você ainda é todas as versões possíveis de você. O empreendedor, o artista, o cara que ia morar no Canadá, o que ia mudar de carreira, o que ia trocar de curso na faculdade. Todos os seus sonhos vivos ao mesmo tempo, todos intactos, nenhum testado. Kierkegaard dizia que quem vive assim, só no possível, adoece, e chamou isso de desespero. Não o desespero barulhento, de gritos e choro, um desespero silencioso, de quem tem tudo pela frente e nada nas mãos. Lembra do corredor lá do começo? Aquele cheio de portas fechadas. Agora dá para ver por que você não abre nenhuma. Não é falta de coragem para andar, é que abrir uma porta significa fechar todas as outras. E enquanto todas continuarem fechadas, você ainda pode ser todas as versões. Só que não é isso que acontece de verdade. Sem escolher, você não é todas. Você não é nenhuma.
Agora me diz, uma parte de você sabe disso, né? Sabe que ano que vem não é plano, é fuga. Eu sempre soube e continuava repetindo. Então agora não é mais o porquê de você não agir, e sim porque você continua contando para si mesmo uma história que nem mesmo você acredita. A história que você conta e não acredita. Almoço de família, um domingo qualquer. Aquele tio que você não vê há uns 8 meses, puxa a cadeira, vem com um prato cheio e solta aquela pergunta chata. E aí, e aquele teu projeto? Foi pra frente? E você se escuta respondendo. Tô ajeitando umas coisas, esse ano tá corrido, mas ano que vem eu boto pra andar. Ele balança a cabeça, diz que é isso aí, muda de assunto, vai falar sobre futebol. Para ele acabou ali, para você não, porque a frase fica ecoando. E não é pelo que ele perguntou, é porque essa foi exatamente a resposta que você deu na última vez. Já se passaram mais de 8 meses e tua resposta não envelheceu um dia. E é aí que dói de verdade. Quem te vê todo dia não percebe que nada mudou. O tio chato percebe, porque ele só tem os fatos. O que você era da última vez e o que você é agora. O incômodo não é a pergunta dele, é que ela te obriga a dizer em voz alta a história que você vinha contando baixinho, só pra você. E a história dita em voz alta fica mais difícil de acreditar. Jean Paul Sartre deu um nome pra isso, má fé, que é quando a gente mente para si mesmo. E o truque cruel é que mentir para si exige saber a verdade, se não dava para escondê-la. Ou seja, uma parte de você sempre soube que a resposta clássica "tô esperando as coisas se ajeitarem" não é informação, é anestesia. E por que a gente faz isso? Porque Sartre dizia que somos condenados à liberdade. Não existe eu sou assim, não existe essência pronta esperando ser descoberta. Você é o que você faz, todo dia, cada escolha. E Sartre foi mais duro ainda. O covarde que não é covarde por natureza, ele se torna covarde pelos atos dele. Não tem temperamento para culpar, não tem infância para culpar, não tem momento errado para culpar. Só tem o que você fez ou faz. Traduzindo, você não é os teus planos, você é a soma das tuas ações. Aquele projeto que existe há 3 anos na tua cabeça e nenhum dia é colocado em prática no mundo, ele é a tua fantasia sobre você, o sonho grandioso. E o tio, sem querer, te mostrou isso. Para quem olha de fora, você é exatamente o que fez desde a última visita. E sinceramente, isso é bem desconfortável. Mas aqui eu quero te propor uma outra possibilidade, porque tem um caso em que essa história toda tem outra explicação. E se a mentira não for "vou começar amanhã", e se a mentira for o sonho? Porque tem uma diferença entre não conseguir fazer e não conseguir se ver fazendo. E às vezes, o que te trava não é o medo de escolher, é o que você já escolheu, faz tempo. E nem reparou que aquela escolha pode ter sido de outra pessoa, ou de outro você, em outro momento da vida. Perdoe-se e comece pequeno. Por que nada que você já tentou funcionou? Tudo que você já tentou para resolver sua procrastinação mirava no lugar errado. Aplicativo de produtividade, planner novo, técnica Pomodoro, acordar às 5, tudo isso é ferramenta de gestão de tempo. E o problema, como a gente viu, não é o tempo, e sim a emoção associada à procrastinação. É como tomar remédio para dor de cabeça quando o problema é fome ou falta de dormir. O remédio vai aliviar o sintoma, e a fome e o sono vão continuar. Se você não se alimentar melhor ou não dormir mais, vai continuar tendo dores de cabeça. Então, se o problema é emocional, a saída também precisa seguir esse caminho. E o próprio Pitchell testou isso. Ele participou de um estudo com universitários que tinham procrastinado antes da primeira prova. O que os pesquisadores mediram foi simples. Quem depois de procrastinar se perdoou por ter procrastinado, procrastinou menos na prova seguinte. Não quem se cobrou mais, não quem prometeu ser mais disciplinado, quem se perdoou. Parece contraintuitivo, quase permissivo, mas faz todo sentido dentro desse mecanismo. Se você adia porque quer fugir de uma emoção ruim, então cada surra que você dá em si mesmo, às 11 da noite, carrega a tarefa com mais emoção ruim ainda. No dia seguinte, sentar para fazer não significa só encarar o trabalho. Significa encarar o trabalho mais toda a vergonha que você criou nele ontem. Você não está se motivando, está tornando o seu amanhã mais caro, mais difícil. E perdoar aqui não é dizer tudo bem, não fiz nada, vai dar tudo certo na próxima. É reconhecer que você adiou, reconhecer que custou e não transformar isso na sua identidade. Errei ontem, mas eu não sou esse erro.
E isso é justamente o oposto do que a gente aprendeu a fazer desde criança. A segunda parte é ainda mais simples, e é onde a filosofia entra em prática. Se o desconforto parece quando a tarefa parece grande demais, então reduz a tarefa até o desconforto caber. Ao invés de vou escrever o projeto, abre o arquivo e escreve uma frase mesmo que seja ruim. Em vez de vou começar a treinar hoje, bota o tênis e sai para dar uma volta na quadra. Parece pouco demais para funcionar, e é exatamente por isso que funciona. Uma tarefa pequena o suficiente não aciona o alarme das emoções ruins, e sem esse alarme não tem a fuga rápida. E, talvez, você já tenha escutado isso, mas a verdade é que a motivação não vem da ação, ela vem depois. Você não espera ter vontade para começar, você começa mal, do jeito que dá, e a vontade de continuar aparece no meio do caminho, porque o cérebro percebe que o monstro era menor do que a imagem que ele mesmo criou antes. Entrar em uma porta, mesmo que seja a escolha errada, te tira do corredor e te coloca em movimento, na direção dos teus sonhos. E se esse sonho não for mais seu? Essa é a parte que eu mais demorei para entender. Os sonhos que eu tinha quando criança, adolescente ou no início da fase adulta eram totalmente diferentes do que eu tenho hoje. Alguns deles, eu mais jovem, perceberia que já alcancei. Outros me sentiria incomodado de como ainda não conquistei, ou que já nem tenho esse sonho. Só que esse teu eu antigo não te conhece mais. Ele não sabe o que você viveu nesse meio tempo, o que você descobriu que ama, o que você descobriu que odeia, quem você se tornou. Os sonhos mudam porque a gente muda. Então aquele projeto que você vem adiando há 3 anos, de quando ele é? Ele nasceu de quem você é hoje ou de quem você era quando começou a sonhar com ele? Ou pior, ele nasceu de você ou da expectativa de alguém? Dos teus pais, do teu círculo social? Daquele vídeo que você assistiu num dia em que você estava se sentindo para baixo? Porque o teu cérebro é bom nisso. Ele resiste com força às metas que não batem com quem você é neste momento da sua vida. E às vezes a procrastinação que a gente passou esse vídeo inteiro tentando vencer não é um defeito, é um recado. Você não consegue se ver realizando aquilo porque no fundo esse sonho não é mais teu. Não se puna por não ter começado ainda a fazer aquilo que vai te levar em direção aos seus sonhos. O motivo de você não fazer o que sabe que precisa ser feito quase sempre está associado a emoções ruins acumuladas, que qualquer ser humano se negaria a reviver. Comece pequeno para não focar nessas emoções ruins já tão enraizadas nesse processo e saiba entender sobre quem se trata esse sonho, se realmente é o que você deseja nos dias de hoje e para o seu futuro atual.